Agora nós vamos entrar no aspecto da salvação vista de dois lados: o lado divino e o lado humano. O lado divino, ele parte da graça de Deus, e o lado humano, ele parte da resposta do homem pela fé. Então foi exatamente naquela passagem que a gente leu de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação, né, Deus provê a salvação por meio da sua graça e nós respondemos por meio da fé. Então, como nós já abordamos esse tópico, aqui na página 12, vamos para o seguinte, né? O lado divino da salvação do pecador. Atos capítulo 11 vem tratando de algo muito interessante. Quando Pedro ele foi até a casa de Cornélio, e Cornélio era um homem muito temente a Deus. E os judeus, eles tinham um paradigma. O que é paradigma? É uma forma de pensar, né? E fica focado somente naquela forma de pensar. Eles acham que aquela maneira de pensar, aquela forma é correta. Para surpresa de Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio, os gentios, né, que são pessoas que não são judeus, foram batizados com o Espírito Santo. E na cabeça dos judeus, para que você venha fazer parte do corpo de Cristo, eu estou dizendo, da cabeça dos judeus, eu não estou dizendo do judaísmo religião, não. Eu estou dizendo do cristianismo. Começou lá. E na cabeça de muitos deles, para que você fosse batizado com o Espírito Santo, fosse aceito no corpo de Cristo, não bastava somente você ser batizado nas águas. Na cabeça deles, você também tinha que ser circuncidado como um judeu. Porque até aquele tempo, para ser um prosélito, o que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que segue uma religião específica, né? Então, quando uma pessoa que não é nascido em Israel, não é judeu, ele decide seguir o judaísmo, ele passa a ser um prosélito. Então, quando nós falamos prosélitos, é uma pessoa que segue uma religião específica. E não no caso do cristianismo, né, que nós chamamos os que seguem, né, de discípulos, talmidins, discípulos de Cristo, né, talmidim do hebraico, discípulo. E eles tinham essa crença, os judeus, de que para que você viesse fazer parte do corpo de Cristo não bastava só o batismo nas águas, você também tinha que ser circuncidado, porque para ser aceito tinha que ser circuncidado. Na Páscoa, né, no dia 14 do mês de Nissan, que a Páscoa é comemorada todo dia 14 de abril no nosso calendário, o calendário gregoriano. O calendário judaico é um calendário lunar, depois a gente fala mais especificamente sobre isso. Essa comemoração, quem não era judeu podia até fazer parte, só que primeiro eles tinham que se circuncidar. Assim foi com o povo que esteve junto com Israel no deserto. Né? No deserto tinha pessoas que não eram judeus. Inclusive tinha um grupo que não era judeus que se chamava de vulgo. Números 14 fala desse povo, né? Um povo que reclamava demais, e esse povo aí, eles fermentaram muito a cabeça dos judeus para reclamar, para duvidar, né? Para serem incrédulos diante do poder de Deus. Vamos lá dar continuidade. Geralmente, quando o homem deixa o pecado e volta para Deus, ele está totalmente alheio aos esforços que Deus fez para levá-lo a tomar tal decisão. Ou seja, basta eu me decidir, e Deus, ele completa o resto no processo de salvação. Já falamos isso nas aulas anteriores, não precisamos estar repetindo sistematicamente, né?
muito antes do homem pensar em Deus, ele já estava no pensamento de Deus, né? Então, muitos anos antes da gente imaginar estar na igreja, Deus já via a gente dentro da igreja, né? A gente adorando, a gente louvando, a gente servindo, ouvindo a tua palavra. Deus, na tua onisciência, ele já estava vendo você dentro da igreja, né? Ele já estava vendo a sua adoração. Isso que é coisa linda, né? Você já fazia parte do pensamento de Deus. Antes do convertido clamar a Deus, Deus o tinha buscado e atraído pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver agora alguns tópicos que fazem parte dos esforços da parte de Deus quanto ao pecador. Antes, vamos estar fazendo a leitura aqui em Romanos, capítulo 8. Vou pegar nossa Bíblia. Versículo 28 e 30. Romanos, capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque dantes conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ah, olha que interessante. Lembra que eu falei do livro de Warner Gruden? E ele coloca como sequência também a predestinação e a eleição antes da justificação. O que Paulo está querendo dizer aqui? Será que Paulo era calvinista? Mais para frente, creio que na próxima aula, já na quarta-feira que vem, nos meus próximos vídeos, eu vou passar um trabalho acerca disso. Se nós conseguirmos, depois que os irmãos explanarem o tópico de eleição, tá? De eleição e predestinação, aí a gente vai alinhar esse conhecimento, tá bom? Bom, primeiro que Paulo fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus, independente da situação que você passe, você pode pensar que tá tudo acabado, tá tudo perdido, mas essa situação difícil, ela contribui para um bem comum. É impressionante como Deus ele nos trata, né? Já falamos isso também em aulas anteriores. Bom, agora nós vamos falar da presciência de Deus e a gente vai entender um pouquinho esse versículo, tá? A presciência é o aspecto da onisciência relacionado com o fato de que Deus conhece o futuro. Então, isso a gente viu em teísmo, né? A presciência de Deus, ela significa que Deus conhece tudo. Não tem nada que fuja do alcance da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque como Ele é o Criador de tudo, Ele transcende o seu conhecimento, né? E por Deus transcender o seu conhecimento, Ele é sabedor de tudo. A palavra no Novo Testamento, já na página 13, tá? Traduzida por presciência ou conhecer de antemão, é prognosis, que significa saber, né? Antes, do grego pro, que é antes, e do gnosis, que é sabedoria. Prognosis. Por isso que a gente vê a palavra em português prognóstico, né? Então essa palavra prognóstico significa saber antes. Então Deus, ele tem o conhecimento do nosso futuro. Deus sabe do nosso fim, né? Deus olha já lá na frente e ele sabe antes. Deus tem o prognostis, né? Então prognostis, a palavra grega pro, que é antes, e gnosis, que é conhecer. A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem o seu livre-arbítrio. Mas, peraí,
Então ele não predestinou? Paulo não falou que Deus predestinou? Como é que o homem tem livre-arbítrio? Então tem livre-arbítrio somente aquele que foi predestinado à perdição? O que representa isso, né? As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Ou seja, mesmo Deus sabendo do seu futuro, ele ainda permite o seu livre-arbítrio. Muitos estudiosos da Bíblia, eles confundem presciência com predestinação. Aí que nós vamos entrar no assunto, tá? Mas presciência, ela não é ação. É simplesmente parte da natureza de Deus. Em virtude deste atributo, ele não poder deixar de conhecer todos os eventos e possibilidades do futuro. Ou seja, a presciência é uma parte do atributo de Deus. Isso daí é inevitável. Deus sabe de todas as coisas. Mas por Deus saber de todas as coisas, Deus saber de todos os eventos, não significa que Deus vai ficar a todo momento interferindo, porque você é um predestinado, porque você é um eleito. Deus a todo momento vai interferir na sua vida, né? Então é um equívoco a gente pensar dessa forma. Qualquer dúvida, os irmãos mandam no WhatsApp, tá? A presciência de Deus não deve causar confusão, mas sim confiança, tá? Então é nesse conceito que a gente tem que entender. Que tipo de confiança? A gente a cada dia cresce na graça, né? Então Deus sabe da nossa vida de antemão e permite nós usufruto do nosso livre-arbítrio exatamente para isso, para que o teu nome venha a ser glorificado, né? Que adiantaria Deus ele criar robôs, né? Que sejam obrigados a adorá-lo? Não. Jesus disse em João capítulo 4, né? Que haveria um momento em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. A presciência é uma garantia da certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados. Deus intervém? Sim, momentos oportunos, específicos e pontuais. Não em todos. Momentos oportunos como grandes livramentos, né? Momentos oportunos, Deus intervém sim na história humana. Deus a todo momento ele intervém na história humana. Mas o ato de Deus intervir não significa que nós não somos livres, né? No nosso livre-arbítrio. Olha só que coisa interessante. Vamos abrir Romanos. Aqui mesmo em Romanos, capítulo 1. Versículo 23 e 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundiça, para o desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, muitos calvinistas podem ligar essa passagem que já é para aqueles não eleitos, para aqueles não predestinados, né? Que esses aí, Deus os entregou para que venham fazer mais imundícias ainda, né? Jesus fala lá em Apocalipse, aquele que se suje-se mais ainda, né? Eles usam até esses textos para fortalecer o seu argumento. Porém, a gente percebe uma coisa, que Deus permitiu o livre-arbítrio de pessoas que não querem o servir. Então Deus entregou a imundícia. Na linguagem igrejês, né? Na linguagem do crente, muitos dizem assim, Deus deu corda, né? Que uma hora a pessoa vai se enforcar nessa corda. Então, Deus, na sua presciência, sabedor de que essa pessoa seria irredutível, ou seja, essa pessoa não iria para a sua presença de forma alguma, não iria escolher a sua presença, Deus entregou, né?
não significa que ela foi predestinada para a perdição, significa que ela escolheu, através do seu livre-arbítrio, a perdição. É nisso que a gente entende. Amém? Alguns estudiosos negam que esta palavra, saber alguma coisa de antemão, envolve conhecimento, então alega que significa o amor de antemão, ou seja, eles usam até aquela passagem, se não me engano está em Gálatas, me fugiu agora, escolhi a Jacó e aborreci a Esaú, né? Porque conhecer pode ser uma expressão simbólica para amar. Entretanto, a mesma palavra grega é usada em casos não teológicos. Não tem qualquer possibilidade de ser interpretada amor de antemão. Então, esse conceito de eu escolhi Jacó e aborreci Esaú, eu escolhi fulano e aborreci ciclano, teologicamente, se a gente for aprofundar, não tem sentido, não existe esse amor de antemão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou seja, Deus amou todos, todo o mundo. Em Atos 26, versículo 5, a palavra refere-se a homens que conheciam a reputação de Paulo muito antes da sua chegada, e em 2 Pedro 3,17 a palavra é usada para descrever um conhecimento prévio acerca de falsos mestres. Né? Vamos abrir lá Atos 26, versículo 5. Atos, os apóstolos. Versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então Paulo está dizendo assim, que desde o princípio, né, que conforme a mais severa seita, ele foi fariseu. Então desde o princípio, ele foi uma pessoa que foi participante de uma religião que se tornaria ineficaz com o poder da graça, né? Ou seja, tornou-se obsoleta o judaísmo através da morte expiatória de Cristo no Calvário. Agora vamos aqui ver 2 Pedro 3,17. 2 Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardando-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatado e descaiais da vossa firmeza. Aqui ele está dizendo sabendo de antemão, né? Conhecendo de antemão de que homens que iam usar dos seus enganos, né, para enganar o povo e iam arrebatar muitas almas para o inferno, né, iam tirar muitas almas da presença de Deus. Então esse saber de antemão já era algo óbvio, né, que Pedro estava dizendo, que se filtrasse algum tipo de heresia dentro da igreja, o perigo é exatamente esse, tirar a pessoa do foco que é Cristo. Amém? Ficamos sabendo acerca da presciência que ela envolve o conhecimento da parte de Deus de que a raça humana cairia no pecado e que precisaria de um Salvador, né? Então a presciência é exatamente isso. Deus, na sua presciência, sabia que a raça humana cairia no pecado e iria precisar de um Salvador, ia precisar da sua mão salvadora, né? Ia precisar estender a tua mão salvadora. Fala lá em Isaías, esqueci o versículo, depois eu vou passar para os irmãos como Deus fala, que não encontrou ninguém e estendeu as tuas mãos salvadora. Logo depois, Deus planejou a redenção em Cristo muito antes do mundo ter sido criado. Então, Cristo já estava nos planos de Deus, a sua morte expiatória da cruz, porque Deus, na sua onisciência, já sabia todas as coisas, né? Então a gente não pode dizer que Deus determinou que Adão pecasse, que foi um decreto de Deus a queda do homem, né? Então seria um equívoco para a gente dizer isso. Que Deus, na sua presciência, sabia que o homem ia usufruir do seu livre-arbítrio e através do usufruto do seu livre-arbítrio iria incorrer, né, na queda. Por que Deus permitiu a queda? Né? Será que nós podemos
já para perguntar sobre isso. Na próxima aula nós vamos falar também sobre isso. Por que que Deus permitiu, né? E outro fato, né, o último fato aqui, é que notamos que a presciência, ela realmente afeta a eleição divina de um crente e a sua predestinação. Foi aquilo exatamente que eu falei, né? Deus, ele intervém em determinadas situações, em certos casos, pelo amor que ele tem pelas nossas vidas. Mas o fato de Deus intervir pela sua presciência, o fato de Deus intervir não significa, né, que Deus predestinou, porque Deus intervém na vida de todos. Ah, mas é aquela passagem que a gente acabou de ler que Deus entregou as pessoas imundiças. Foi que Deus, na sua presença, sabendo que a pessoa seria irredutível, né, não iria para a sua presença. Já quando Deus intervém, é exatamente quando a pessoa, debaixo da sua fraqueza, né, ela é provida de um livramento da parte de Deus. E na próxima aula nós vamos falar de eleição, amém? Até mais, todos os alunos do Kairos, Deus abençoe a vida de cada um, e eu vou ver se eu faço também de novo na terça-feira, e já posto para na quarta-feira, 8 horas, os irmãos estarem com os vídeos em mãos, amém? Deus abençoe a todos.